Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que é pintura, né, do meu ponto de vista, como estudar pintura e por que você deveria estudar pintura. Tudo isso a partir da experiência que eu fiz em 2024 de ensinar pintura pela internet, né? Mas antes de ir pro vídeo, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o joinha. Isso aqui é um canal do YouTube, é muito importante você fazer essas coisas, porque assim você avisa o YouTube que o conteúdo aqui tá legal, e aí ele mostra para mais pessoas, e aí mais pessoas vão poder pintar, e vão poder aprender, e vão poder, enfim. Essa experiência me fez entender algumas coisas sobre esse processo, e me fez tomar algumas decisões. Eu não sei, na verdade, se eu devia estar fazendo isso, mas esse vídeo também é a primeira aula de um curso aberto grátis que eu vou lançar aqui na internet. E é claro que eu preciso pagar minhas contas, eu preciso trabalhar, então né, eu preciso de alunos de pintura. Acho que esse é sim um dos objetivos desse vídeo, dessa série. Eu acho que tem outros e outras coisas que são importantes assim. E aí eu quero começar dizendo que esse não é um vídeo especificamente para uma pessoa que quer trabalhar como pintor ou que quer ser artista profissional, assim. Esse é um vídeo e uma série para quem quer aprender a pintar, porque pintura é uma forma de organizar e compartilhar pensamento, né? E para alguns é a melhor forma que existe. Tem outros que vão fazer isso com escrita, tem outros que vão fazer isso com música, com dança, sei lá. Eu acho que as artes em geral, mas para mim o que cumpre esse papel da melhor forma é a pintura, enfim, né? E eu acho que a pintura é a melhor forma, pelo menos pra mim, porque a pintura envolve uma mistura de criação de imagem, né, e criação de mundo, com alguma pontinha de uma criação de um discurso, assim, de uma historinha, sabe? Mas que não é tão direto, assim, quanto é, por exemplo, na escrita, mas ele ainda tá, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, na música, que a música é som, é só a sensação ali, né? Quero começar essa reflexão pensando que qualquer criação que não seja, né, uma encomenda, uma coisa que alguém te pediu pra fazer, ela é um reflexo do que você tem, tipo, dentro da sua cabeça, assim, né? Eu gosto de dizer que é a parte de você que tá pra trás dos seus olhos, assim, né? Que só você vê, ou só você acessa. Às vezes a gente tem uma necessidade de tirar isso da cabeça e materializar, assim, né? Trazer pro mundo. E eu acho que a pintura é a melhor forma de fazer isso. E tirar essa imagem da mente para colocar ela no mundo, né, ela vai passar a ser uma coisa material. Então você precisa dominar o material, né, o que existe no mundo. Eu acredito muito que não existe material de pintura, né, existem os materiais que existem no mundo e que alguns desses materiais foram empacotados e são vendidos em loja de arte, mas assim, vocês entenderam, né? Mas aí é importante a gente dominar essas coisas pra gente conseguir de fato se expressar. Aqui tem um diálogo entre aquilo que você quer expressar, né, essa imagem que tá dentro da tua cabeça, com o que você consegue expressar, que tem a ver com a tua habilidade. E por isso que eu acredito que eu proponho um caminho que, na verdade, é um caminho que é complicado, porque eu valorizo muito mais a questão do querer, porque a questão do conseguir a gente aprende, né? Tem um monte de material de graça na internet e tal, sobre técnica, sobre como que você faz luz e sombra, como que você representa isso e aquilo. Mas o que você quer? E descobrir o que você quer envolve tentativa e erro, envolve teste, envolve uma porção de coisas que são angustiantes, assim, que são difíceis mesmo. E que a gente precisa aprender a encarar se a gente quiser. Eu já vou falar disso também, não é obrigatório. Mas existe também um outro lado sobre saber pintar que tem a ver com conseguir olhar para a arte de uma forma diferente. Porque se o caminho que eu proponho é um caminho que tem relação com o seu desejo, né, o que você quer pôr pra fora, e você vai pôr isso pra fora através de pintura, quando você olhar para uma pintura, você vai de alguma forma conseguir dialogar com essa situação de que aquilo ali é fruto desse mesmo processo, só que na cabeça de outra pessoa, né? Então você vai conseguir olhar para uma pintura e de alguma forma dialogar com essa pintura, dialogar com o autor ou autora dela, né, com a pessoa que pintou. Você vai conseguir dialogar um tanto com os desejos dessa pessoa, né, o que ela queria ali, por que ela escolheu pintar aquilo daquele jeito. O que a gente faz no fundo quando a gente está pintando, quando a gente está fazendo, sei lá, qualquer trabalho de arte, é basicamente pegar alguma substância mineral,
que em geral vai estar misturada com algum líquido e vai ter um formato de pasta, de gosma, de alguma coisa assim. A gente vai manipular essa coisa para criar alguma outra coisa que vai além da natureza material dessa gosma aí. Quando a gente fala de pintura, essa parte mineral são os pigmentos. E esses pigmentos podem estar misturados ou com óleo de linhaça, que é uma coisa de origem vegetal, ou com gema de ovo, que é uma coisa de origem animal, ou até com resina acrílica, que é uma coisa artificial. Até a cerâmica, se você for pensar, é isso, né? São aquelas partículazinhas de silicatos, enfim, que depois vai pro forno e vira alguma outra coisa. E aí a questão não é simplesmente a transformação química que acontece. O que realmente importa nessa transformação não é a transformação da substância química, mas é o aspecto mágico dessa coisa, né? Quando a gente pinta um retrato, a gente está criando ali uma coisa que é o rosto de alguém. E aí essa pessoa pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, pode ser até uma pessoa que não existe, uma entidade, um deus, sabe? Uma coisa. Acho que as religiões ao longo da história da humanidade criaram muito isso e usaram muito desse poder mágico da arte. E aí quando eu falo de o que você quer, né? Qual que é o seu desejo, é um tanto disso. O que você quer trazer pro mundo, né? Quais são as figuras, as pessoas, sei lá, o que você quer trazer pro mundo, né? O que você quer pôr no mundo. O que eu acho legal nesse papo de ensinar arte, né? Principalmente pintura, mas acho que arte de uma forma geral. Tem por aí, vocês já devem ter visto, um monte de curso de pintura que ensina a reproduzir obra, né? A copiar. Ou aqueles cursos que são passo a passo, né? Vamos pintar isso aqui. Aí você começa fazendo isso, que é meio uma pintura guiada, assim. São conteúdos e cursos que têm seu valor, mas não é o tipo de coisa que eu quero, assim. Eu quero mais do que isso. Porque eu acho que esses cursos, eles não permitem que a pessoa explore a sua própria personalidade, a sua imaginação, o que a pessoa gosta, né? Esses cursos, eles acabam apagando a identidade da pessoa que pinta. E eles acabam mais limitando o crescimento da imaginação do que estimulando de fato. E tem uma outra coisa que é a ideia de certo e errado. Porque se você está pintando a partir de um modelo, tem um certo e um errado. Você consegue olhar para o que você está pintando, comparar com o modelo e falar, tá igual, então tá certo. Ou tá diferente, então tá errado. E isso acaba sendo confortável, porque você não precisa escolher. Você precisa no máximo se esforçar pra pintar mais igual. Mas você não tem aquele esforço de olhar e falar, será que tá bom? Tá cumprindo o que eu quero, né? É o que eu gosto? Ou eu preferia que fosse de uma outra forma? Só que isso bloqueia esse aprendizado sobre o que você gosta, o que você quer, que é, conforme eu já tô falando aqui faz um tempo, pra mim o essencial, é o mais importante. E outra coisa que eu não gosto nesses cursos é que eles simplificam a pintura e o ato de pintar e mesmo de ver pintura. E eu não gosto de simplificar nada. Eu prefiro muito mais tornar os processos complexos, né, no sentido de olhar e entender que existem várias possibilidades. E depois oferecer ferramentas para as pessoas escolherem também, né? Porque a gente não vai dar conta de fazer tudo que pode ser feito. Qual é o meu problema em relação a dar aula de pintura partindo dessas coisas todas? É que basicamente, para a pessoa chegar nesse ponto de querer focar na parte do que ela quer pintar, ela tem antes que ter alguma capacidade de conseguir pintar alguma coisa. E aí, para mim, ensinar esse comecinho é um processo que é muito chato, porque é muito repetitivo, né? São sempre as mesmas coisas, os mesmos exercicinhos. E eu entendo que pra quem tá aprendendo, ter alguém ali pintando junto, né? Ter um modelo mesmo pra seguir é muito importante. Tanto que eu sempre via nos meus alunos um baita desenvolvimento desse começo, né? Com aquela meia dúzia de exercíciozinho ali, que tem a intenção de ensinar desde a pegar no pincel, como que você lida com a tinta, como que se limpa depois, como que tem que ser o ambiente, quais superfícies a coisa funciona e quais superfícies não funciona, enfim. Então, eu decidi gravar esses exercíciozinhos e disponibilizar aqui no YouTube de forma gratuita. Eu vou pensar se vai ficar tudo no YouTube mesmo. Não pode ser tão fácil assim também, senão as pessoas não se comprometem, né? Isso é uma coisa, muito doido, mas precisa ter um prazo, precisa ter alguma coisa, assim. E qual que é o percurso, né, que eu acho que é o melhor? Primeiro, é entender um pouco dos materiais, assim, né? Entender, e parece besta falar isso, mas entender o que é um pincel, como que você pega no pincel, qual que é o gesto que você faz, qual que é a diferença entre desenhar, né? Porque quando a gente desenha,
a gente mexe muito o dedo, o pulso. Se você vai para alguma coisa maior, você tem que mexer cotovelo, tem que mexer ombro, né? Os gestos mudam. E aí entender um tanto disso. E aí depois de entender esse basicão de como funciona, ir um pouco para as especificidades dos materiais, assim. Então falar um pouco de tinta óleo, um pouco de tinta acrílica, um pouco de tempera ovo, um pouco de pastel oleoso, falar um pouco das superfícies, pincel e tal. E aí depois que a pessoa que está acompanhando o curso entendeu disso, porque aí tem uma dificuldade que é as pessoas escolherem e comprarem os materiais, né? Isso é uma coisa que me travou um monte. Assim, eu quero ter aula, mas eu não tenho os materiais. Aí a pessoa fica um tempão. Acho que esse curso vai servir um pouco como um curso preparatório também, né? Pra quem quiser ter aula comigo, assim. Porque aí depois disso, a gente vai pra criação da imagem mesmo, né? Entender um pouco sobre valor tonal, como... Acho que aqui tem um exemplo legal, né? Aqui tem uma sombra minha, né? É a mesma cor. Esse branco... É a mesma parede, ó. Se eu me mexo... Como que eu sei, como que eu faço pra criar essa cor aqui, se eu for pintar, se eu fosse fazer uma tela disso aqui, né? Isso é valor tonal. Estudando valor tonal, depois luz e sombra meio vem de brinde, assim, né? Aí depois você vai ver um pouco de teoria da cor, um pouco de perspectiva, né? De desenho, talvez um pouco de composição. E essas coisas que são bem basiconas. É claro que sobre valor tonal tem um monte de coisa pra falar. Nesse curso introdutório vai ser o basicão. De teoria da cor a mesma coisa, de perspectiva a mesma coisa, né? Tudo bem basicão, bem simples, para dar também a oportunidade das pessoas experimentarem, assim. Eu acho que falta essa oportunidade mesmo de você pegar, sei lá, gastar 30 conto de material e testar e falar, pô, curti, quero mais, assim, sabe? Ou não, ou gastar 30 conto de material e falar, não serve pra nada, vou dar isso aqui pra alguém que usa e vou, sei lá, escrever, vou fazer outra coisa, porque pintura não é pra mim. O que eu tinha pra falar era isso. Semana que vem sai a primeira aula de verdade, assim, com material e tal, né? Que hoje foi mais uma introdução zona. Se inscreve no canal e tchau, tchau. Até a próxima. Olha isso.